Olá, você que me acompanha nesse momento pelas redes sociais do Canção Nova Notícias. Estamos, como emissora católica, acompanhando todos os passos do Papa Francisco em sua viagem apostólica ao Canadá. Francisco está no país desde o último domingo 24 e já teve encontros com as populações indígenas, visitou o cemitério das diversas vítimas das chamadas escolas residenciais, celebrou a Santa Missa e presidiu a tradicional peregrinação ao Lago de Santa Ana. Sua intenção é fazer-se caminhar junto a partir do perdão pedido pelo mal cometido por alguns cristãos ao povo nativo. Hoje nos ajuda nos esclarecimentos do contexto e acompanhamento dessa viagem o Frei Darley Zanon, paulino, comunicador, escritor e também colaborador para a língua portuguesa do Vatican News, Vatican Media, o próprio sistema de comunicação do Vaticano. De antemão, já agradeço, Frei, por estar hoje conosco. E nossa primeira pergunta: quais são os pontos-chave dessa viagem apostólica ao Canadá? A intenção principal do Papa Francisco com essa viagem apostólica ao Canadá é pedir perdão pelos erros do passado cometido pela Igreja Católica, é buscar a reconciliação. Então, penso que os pontos-chave dessa viagem são muito bem expressos no lema escolhido: caminhar juntos. O Papa quer caminhar junto com a população indígena, caminhar junto com os povos nativos do Canadá, caminhar juntos com as pessoas que sofreram agressões no passado, caminhar juntos com quem vive nas periferias. Então essa é uma intenção do Papa Francisco muito bem expressa no lema escolhido para essa viagem. Também muito interessante o logótipo preparado exclusivamente para a viagem do Papa Francisco ao Canadá. Foi feito por um indígena canadense e revela muitos símbolos que colocam juntos. Então, essa questão do caminhar juntos, a unidade, a comunhão entre a Igreja Católica e entre os povos nativos. E esse símbolo, o logótipo, que é um círculo com diversos elementos, diversos símbolos, tanto símbolos religiosos, católicos, por exemplo, a pomba, que simboliza o Espírito Santo, mas também remete à natureza, as chaves de São Pedro, que remetem ao Papa Francisco, mas depois, ao mesmo tempo, tem também o salmão, a águia, os bisões. Então, esse símbolo, a vida que se completa, os ciclos da vida e que, na verdade, se unem, diversos elementos que se unem e ajudam a caminhar juntos, como é a intenção do Papa Francisco. Todos esses elementos expressam os pontos-chave da viagem e as intenções do Papa Francisco durante esses dias. A grande chaga que ficou na comunidade indígena canadense certamente não pode ser simplesmente apagada. A Igreja canadense já fez o seu pedido de perdão, as comunidades indígenas já estiveram com o Papa no Vaticano, mas agora o próprio Francisco está em pessoa no país. Que peso isso traz para esse caminho de reconciliação? Essa viagem do Papa Francisco ao Canadá se insere num caminho de reconciliação entre a Igreja Católica e os povos nativos do Canadá. Então, a Igreja Católica reconhece os seus erros no passado, reconhece a sua participação e o contra-testemunho no passado na administração dessas escolas residenciais, cerca de metade das escolas residenciais que cometeram tantos erros nesse processo de assimilação cultural no passado. O Papa Francisco é consciente desse erro que a Igreja Católica cometeu, que é contrário ao Evangelho. E a sua viagem exatamente se insere nesse contexto. O Papa é o peregrino da paz, peregrino da reconciliação. E na sua função de pontífice, ele quer criar essa ponte entre a Igreja e os nativos, mas também uma ponte entre o passado e o futuro, reconciliando-se com o passado, pedindo perdão pelos erros cometidos no passado, para andar à frente, andar adiante, construir um futuro de reconciliação, construir um futuro de paz, construir um futuro de comunhão. Então essa é a intenção principal e penso que esse é o grande peso e a grande importância dessa viagem do Papa Francisco, ser verdadeiramente a ponte entre o passado e o futuro, entre as diversas culturas, entre as periferias e os centros. Então essa ponte entre a Igreja Católica e todos os povos nativos do Canadá. E esperamos que o Papa Francisco tenha muito sucesso e consiga realizar com grande satisfação esse objetivo.
Uma das características dessas viagens pontifícias é também a de colocar em evidência para o cenário internacional determinadas temáticas como essa questão indígena no Canadá. Como o senhor avalia esse aspecto educativo e cultural, não só religioso, que as viagens dos papas têm? Uma viagem pontifícia tem sempre um caráter religioso, mas ao mesmo tempo um caráter pedagógico, político, é sempre muito importante. Essa já é a 37ª viagem do Papa Francisco, praticamente percorreu o mundo todo, e essa, em modo especial, põe em relevo alguns problemas sociais, alguns problemas históricos, alguns problemas graves que envolveram a igreja no passado. Então, tem também esse aspecto político, obviamente, e pedagógico, para os erros não se repetirem. O Papa é esse grande promotor da cultura do encontro, então ele já defendeu a questão indígena em diversos momentos. Por exemplo, no Sínodo sobre a Amazônia, na sua exortação apostólica Querida Amazônia, toca em modo muito profundo as problemáticas culturais, políticas, econômicas, sociais que envolvem os povos indígenas. Obviamente, a Querida Amazônica mais sobre os povos indígenas aqui, da nossa realidade latino-americana, e agora eles põem outros problemas dessa grande periferia de um grupo excluído, um grupo considerado diferente e, em geral, colocado de parte. Então, é muito importante essa viagem do Papa Francisco, porque expõe ao mundo questões fundamentais que devemos refletir, sobre as quais devemos refletir, sobre as quais devemos discutir e obviamente, para não repetir erros do passado e na intenção de promover uma comunhão, promover uma unidade, promover a reconciliação, mas para promover essa união de culturas, união dos povos, que o Papa Francisco tem insistido sempre. Por fim, vemos que as mídias seculares podem, com essa viagem, também de alguma forma deturpar o objetivo do Papa nesse apostolado. Como as mídias sociais cristãs e os próprios católicos podem ser sinais da verdade e da comunhão com o Pontífice? O Papa Francisco é um grande promotor do encontro, mas também da verdade. E isso já ficou evidente durante todo o seu pontificado. Não tem medo de expor as feridas da igreja, não tem medo de expor as chagas, os aspectos negativos, os erros que a igreja católica cometeu no passado. E essa viagem apostólica ao Canadá tem exatamente essa intenção. Recordar, pedir perdão pelos erros cometidos no passado, para que eles não venham a se repetir no futuro. Infelizmente, muitas vezes, a mídia sensacionalista tem a tendência a exagerar ou a manipular essas informações. Então, aqui é um elemento muito importante e, sobretudo, todos os católicos são convocados a promover essa verdade, que o Papa Francisco não tem medo de expor, quer dizer, reconhecer os erros, como cometemos, mas também esclarecer, dizer quais são tudo o que está por trás, todo o contexto e todas as iniciativas do Papa para tentar amenizar e voltar a estabelecer a comunhão com os povos, nesse caso, com os povos nativos do Canadá. Então, todos os católicos são convocados, em primeiro lugar, a rezar pelo Papa Francisco, a suportá-lo nesse momento difícil e dar o seu apoio incondicional às suas iniciativas e também a combater toda fake news, todo aquilo sensacionalismo que muitos veículos tentam promover em torno dessa viagem. Então, todos somos convocados a manifestar a verdade. E manifestar a verdade pode ser simplesmente difundindo os discursos do Papa Francisco através das nossas redes sociais, através dos nossos meios de comunicação. Então, reproduzir aquilo que o Papa Francisco disse e fez através dos seus discursos e dos seus gestos concretos é uma forma excelente de combater as fake news e de promover essa verdade que o Papa tem se dedicado a desenvolver nesse dia. De fato, o Papa Francisco realiza essa viagem como promotor da paz, ponte para a esperança e para a vida, na intenção de, como diz o próprio lema da viagem, caminhar juntos, buscando sanar as feridas abertas ao longo da história.
Frei Darley, mais uma vez, muito obrigado pela clareza das respostas nesse caminho de sinodalidade. E você que assistiu aqui a nossa entrevista, continue acompanhando nossas redes sociais e se mantenha informado, não só sobre a viagem apostólica, mas sobre a igreja no Brasil e no mundo. Jornalismo Canção Nova, a serviço da vida e da esperança.